a mediocridade nos atrai. Ela procura nos capturar. A ideia, sim, daquilo que seria uma das leis de Newton colocada ao inverso, né, dentro da inércia, na suposição newtoniana de que um corpo ele tende, né, ao movimento enquanto não houver uma força contrária que o faça estacionar, a lei da inércia mais direta acaba invertendo. Né? Qualquer um de nós tende à paralisação, a menos que haja alguma coisa que nos impulsione numa direção que nos tire daquele ponto. É claro que, nessa hora, a melhor coisa é que nós sejamos capazes de recusar a mediocridade e buscar a excelência. A excelência na família, no trabalho, na política. Olha que coisa. O que é gente excelente? Você conhece gente excelente? Um garçom excelente, uma professora excelente, um médico, uma médica excelente. O excelente não é o melhor de todos. É aquela pessoa que naquilo que faz é a melhor no que ela consegue de ação. Agora eu vou usar uma expressão que pode parecer estranha. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Não é aquela que trabalha sem recurso, sem salário, sem retorno. Fazer mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega até ela. A obrigação é de onde ela sai, não onde ela retorna. Nesse sentido, você conhece. O que é uma médica ou um médico excelente? Qual é a obrigação de uma médica ou um médico? Te examinar, fazer uma anamnese, fazer um pedido eventual de exames, fazer algum tipo de prognóstico, passar uma receita. O que é uma pessoa que você admira, que é aquela que é excelente, você já teve médicos e médicas assim, é aquela que faz mais do que obrigação, isto é, ela se interessa por você. Ela não olha você como uma doença em alguém, mas como alguém que está com alguma perturbação. É aquela pessoa na área da medicina que você nota que ela não olhou o teu histórico só na hora que você entrou no consultório. Quantas vezes você entra no consultório, às vezes, de um médico, uma médica, ele puxa uma ficha daquela envelopinho pardo, onde ele mesmo ou ela mesma anotou coisas, e te pergunta uma coisa estranha, o que você está tomando? Fala, bom, estou tomando o que você mandou tomar, que está anotado aí, que você anotou. Inclusive, a ideia de tomar me sugere algo agora, de maneira irritada. Você nota que a pessoa não olhou, que ela não te acolheu. Diz, mas ela não tem tempo, porque ela precisa, atenção, é fazer o teu melhor naquela condição, enquanto você não tem outra condição para fazer ainda melhor. Evidentemente, nessa hora, volto a esse ponto. O que é uma professora excelente? Quantas e quantos tivemos uma professora de história, que na sexta-feira, na última aula, nos encantava. Ela nos levava a coisas que a gente gostava. Você até dizia, hoje eu vou ter aula de história. Aquela aula que quando acabava, a gente fazia assim, que não era falso, não era cínico. Porque em vários locais, às vezes você diz, vai acabar, e diz, mas não é um ato sincero, né? É um ato falso. Mas aquela professora excelente fazia mais do que obrigação. Ela não apenas passava um conteúdo. Você conhece um atleta, especialmente um jogador de futebol, quando ele é excelente ou ela é excelente? É só você observar, é a pessoa que faz mais do que a obrigação, que é capaz de ir atrás, de buscar, escavar, voltar de novo, caprichar no que tem que fazer, em vez de simplesmente dizer, bom, tudo bem, eu faço o que eu posso. Olha só. Um garçom excelente, uma garçonete excelente. Qual é a obrigação de um garçom? Você, quando vai a um lugar, você gosta de ser atendido por alguém que você conheça, que você considera excelente. A obrigação qual é? A obrigação é te receber, indicar um lugar, anotar teu pedido, trazer as coisas, trazer a conta, o cafezinho. O que é um garçom excelente? Aquele que faz mais do que a obrigação. Mas ele faz porque ele quer receber alguma gorjeta? Não necessariamente. É aquela pessoa, por exemplo, que não consegue não fazer o melhor na condição que ela está. Ela, inclusive, acha que seria ofensivo não fazê-lo. Eu gosto sempre de lembrar uma história que é algo que marca um pouco nessa condição daquilo que é excelente. Eu não dirijo. Eu não tenho nem carteira de motorista, não tenho habilitação, e eu não dirijo porque eu não quero.
Eu não desejo fazê-lo. Tem gente que diz, mas você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. E porque eu não dirijo, vez ou outra, há pessoas que vêm para cima de mim com essa história, e eu contei isso outro dia. Há um deputado federal que não gosta de mim e vice-versa. Eu estava no saguão do aeroporto de Congonhas e ele, à distância, gritou, sabendo que eu não dirijo, para me provocar, falou assim, e aí, professor, bem alto, continua sem dirigir? Falei, continuo. E o senhor, quantos livros lançou esse ano? Ele falou, nenhum. Eu falei, eu lancei 2. Como que o senhor sabe dirigir e não sabe escrever livro? Obviamente que o argumento meu era canalha contra a canalice dele. Mas servia para mostrar o quanto que às vezes pode ser. Tem coisa que eu não faço. Por exemplo, eu não tenho WhatsApp. Não é que eu não uso, eu uso da Cláudia, certo? Mas eu não tenho. Olha que coisa. Por que eu digo isso? Porque um garçom excelente marca um pouco uma história que eu vou contar e que aconteceu comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, e que é alguém que eu ando com ele. Ele ia até São João da Boa Vista, eu tinha uma palestra lá às 8 horas da noite, saímos de São Paulo, sabem o quanto que a cidade é uma cidade na fronteira com Minas Gerais, por uma estrada ótima para chegar lá, que é a SP-340, só que a gente saiu de São Paulo, com aquele trânsito que a capital tem, às 4 horas da tarde, para chegar lá com tempo, o negócio é que no caminho o trânsito enroscou, não deu para parar na estrada para comer nada antes de chegar lá. Eu já cheguei direto para a palestra, consegui apenas passar no banheiro, já comecei falando. Tudo terminou às 10 horas da noite, seria a hora de comer alguma coisa a mais. Não havendo pandemia naquele momento, havia uma sessão de autógrafos, que eu gosto de fazer quando é possível, e eu fiquei mais 1h30 autografando, tirando foto. Deu 11h30 da noite, a gente, com uma fome danada, saímos, imaginando que a gente iria comer na estrada. Só que não havia nada aberto na estrada. E a gente veio pela SP-340 até a Dom Pedro direto para a Bandeirantes. 2 da manhã a gente entra na Bandeirantes, nada aberto. De repente a gente vê um posto de gasolina com a luz acesa no restaurante. Fernando alternou para dentro. Assim que a gente saiu do carro, eu fui, encostei no balcão, tinha uma estufa com os bolinhos. Eu falei para o garçom, o senhor nos dá esse bolinho? E ele falou, eu, se fosse o senhor, não comia, não. Isso criou um afeto entre nós imenso. Qual seria a obrigação dele? Vender. Mas não é vender a qualquer custo. A ideia é da ética, da responsabilidade. Não apenas fazer bem feito, fazer certo o bem feito e fazer o bem feito certo. Ele estava mostrando a câmera, estava mostrando o Fernando agora. Aliás, eu já dormi mais com o Fernando do que com a Cláudia, certo? Porque enquanto ele dirige, eu vou dormindo, às vezes. E uma das coisas boas é que a tarefa do garçom era uma obrigação. Qual seria o passo seguinte? Ele dizia, olha, não tem o que fazer. Aí a gente falou, poderia parar aí. Teria cumprido a obrigação. Na sequência, a recusa à mediocridade e a excelência começa a entrar em campo. Quando ele diz assim, eu sei que vocês estão com fome, eu não tenho como fazer um misto quente, mas se vocês quiserem eu faço um sanduíche frio de presunto e queijo. Pronto. O que ele fez? Indicou uma alternativa. Eu digo assim, mas e se ele não chega a isso? Eu digo, mas não dá, eu faço o que eu posso. Não é comigo. É o homem, o dono é que manda fechar e acabou. Não, ele foi e apresentou. Excelência é a pessoa que vai além, que ultrapassa. Por exemplo, eu gosto de escrever livros, gosto de fazer palestra, gosto de dar aula, gosto de fazer atividades de rádio e TV. E cada uma delas eu quero fazer melhor do que eu fazia. Evidentemente que isso exige que eu me dedique mais a fazê-lo. Posso eu sentar, relaxar, distrair? Claro. E aí eu vou me habituando. Por uma razão. Uma pessoa excelente é aquela que tem uma conduta marcada por um conceito decisivo que é capricho. Capricho. Caprichosa é a pessoa que faz o melhor na condição que ela tem. Cuidado que em português a palavra capricho às vezes significa melindre.